Olá, estamos começando mais uma edição do Acontece na ZL, o podcast da periferia. Hoje eu estou recebendo aqui o meu velho amigo Ricardo Teixeira, vereador da cidade de São Paulo por quase 20 anos e até recentemente secretário de Transporte e Mobilidade da cidade de São Paulo. Ricardo, é um prazer te receber aqui. O Ricardo Teixeira é pai da Aline Teixeira, do Pablo, da Ana Carolina, casado, tem ainda 2 netinhas lindas e é uma pessoa especial que luta, né, bravamente aqui para melhorar a vida aqui na Zona Leste, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Divaldo. A você que está nos vendo, nos assistindo, começar dando um beijo no teu coração. E falando aqui que o Divaldo é meu amigo de longa data. Até na entrada aqui tem um quadro, que ele fez um quadro lá, do título de cidadão paulistano, que eu dei para ele há quase 20 anos atrás. Eu diria assim, quando eu cheguei aqui, inclusive no estúdio, me lembrei como era a casa dele aqui, né? Porque o estúdio é dentro da casa dele, é bonito, é um espaço bacana. E eu falei, pô, mas aqui era assim e tal. Aí ele estava contando toda a engenharia que ele fez para chegar nesse momento aqui bonito desse estúdio. Então é uma honra estar aqui contigo, é uma honra estar aqui falando para os amigos da Zona Leste. Eu espero que nessa hora gostosa que a gente converse, que o pessoal aproveite das nossas mentiras que nós vamos contar aqui ao vivo para os nossos queridos amigos da Zona Leste. Eu queria começar, Ricardo, te pedindo para você me contar um caso pitoresco que marca na sua cabeça de uma passagem que você teve aqui na Zona Leste, nessas suas andanças aqui pela periferia, né? Alguma coisa você lembra que você dá risada de graça. Você tem alguma coisa para nos falar? Tem tanta coisa. Nossa, mas tem tanta coisa. Porque assim, eu antes de ser político, eu trabalhava com a coisa pública, né? Porque eu sou funcionário de origem da CET, da Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu entrei na CET, eu tinha 17 anos de idade, como estagiário. Fui contratado quando eu tinha 22 anos de idade. Eu estudava engenharia na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo do Campo. Estagiava e depois fui funcionário da CET. E desde essa época, como eu já morava na Zona Leste, eu trabalhava nas áreas da CET da Zona Leste. Então eu vinha com as viaturas da CET. Que hoje seria o Jet 7. Hoje é Keigo, né, que é o gerente, que é a Jet 7, isso. Que cuida aqui da Zona Leste. Então, na época, tinha 3 jets. Na época era Jet 3. Né? Depois foi a 4, a 5, a 6 e assim foi. Minto. Na época não tinha JEC. Era Gerência de Engenharia de Campo. Era uma que cuidava da cidade inteira. E aí, estou puxando coisa lá de trás. Né? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui na Zona Leste, acredite se quiser, nós viemos mapear os semáforos que existiam na Zona Leste. A CET não tinha um cadastro. Porque era mais ou menos assim, né? Pegar os políticos daquela época, os vereadores mais antigos, o Divaldo tem mais memória que eu para falar. Então o vereador chegava lá para o prefeito, que a CET não existia. Aurelino de Andrade, pegar um Albertino e tal. A CET não existia. Não tinha, antes de 73, antes de 73, nem DSV não tinha. DSV começa em 73 e CET começa em 76. Então, pegar um Aurelino, um desses que você citou, ilustres vereadores, Fausto Mazilino, representante da Zona Leste, o Fausto também, e o cara queria colocar um semáforo. O prefeito ia lá, colocava um semáforo e ponto. Mas quem que cuidava? Quem que gerenciava? Quem que administrava? Quem que cadastrava? Ninguém. E não tinha computador, Facebook, você tá aqui, puxa, quero ver ao vivo a imagem, porque isso tudo não tinha. Então, quando nós criamos a CT em 76, o prefeito era o Reinaldo Barros, então a gente ia para os locais cadastrar os semáforos existentes. Ninguém sabia onde tinha semáforo. E era engraçado, então tem várias histórias. Você chegava no local, estagiário, 17, 18 anos de idade, e você ia lá, e tinha gente naquela época que amava ter o semáforo, e tinha gente que odiava ter o semáforo. Então, tira isso daqui, não, tem que ficar. Então você praticamente parecia que você estava num ringue, né? Sim. Gente que queria pôr o semáforo, que queria tirar o semáforo. Então, eu tenho essa paixão pela Zona Leste desde moleque. Né? Então tem várias passagens, mas tem coisas boas, como aqui o mercado de São Miguel, quando a gente veio com o Kassab me autorizou a fazer toda a reforma do mercado, e hoje e o mercado estava numa decadência naquela época. Estava fechando, né? Lembra? Os blocos fechando, meu Deus do céu. E o Kassab me autorizou, me deu verba, a gente bombou, o mercado pintou. Nós chamamos aquele arquiteto japonês, que agora me esqueci o nome. Não lembro o nome dele agora, que ele que fez todo o projeto de revitalização, o projeto inclusive de ampliação, que hoje lá está pronto, ou seja,
me lembro uma outra, também no comecinho, acho que do Serra, acho que era o começo do Serra, o prefeito, nós tínhamos aqui no Itaim Paulista 80 ruas de terra. E eu com o Serra, o Kassab era o vice, a gente foi andando literalmente, conhecendo as ruas e verificando o que estava acontecendo. E nessa época, entre Serra e Kassab, ele nos autorizou, o Walter Feldman, secretário da subprefeitura essa ocasião. Secretário das subprefeituras, nós fizemos mais de 100 ruas que eram terra, que nós asfaltamos essas avenidas, essas ruas. Então, assim, é tanta história, é tanta coisa. Os parques, porque eu fui secretário do meio ambiente já no governo Haddad, nós pegamos um legado muito bom do Serra Kassab nos parques, ampliamos, cercamos, demos vida para os parques. Aqui na Zona Leste também, infinidade. Aqui pertinho de você tem parque, que você deve caminhar nos parques que tem por aqui. Ou seja, é tanta história aqui, são tantas histórias, mas, porém, todavia, contudo, tem uma que é do meu amigo e querido Paulo Trindade, Paulão. Paulão aqui do Itaim Paulista. Do Itaim Paulista, eu vinha muito para aqui, para ele, com o Jadir. E ele conta uma história, inclusive ele conta isso para todo mundo, que foi a primeira, e você falou da nitroquímica aqui fora do ar, foi a primeira festa que nós fizemos para o então pré-candidato, nem era pré-candidato, vai um possível candidato a vereador aqui na Zona Leste. Eu vim com o Paulão e ele me fez um evento bonito na nitroquímica, não sei se a nitroquímica tem. Eu acho que eu estava lá numa cobertura, bonito, que tem uma um espaço churrasqueira. Eu acho que eu estava nesse evento. Faz, sei lá, muitos anos, 25 anos. Por aí. E um lugar bonito. E eu estava com uma jornalista que fotografava, filmava. Naquela época a gente tinha Polaroid. Sabe como é que era Polaroid? Você tirava a foto e ela imprimia, você já dava para o freguês a foto. Hoje em dia é tudo fácil, celular. Vamos contando a história. E aí, grande festa, grande evento. E essa menina fotografou tudo e tal. E o Paulão carnavalesco, no meio de toda a festa, ele trouxe as baianas, as alas. Como sempre e tal, trazia. E um monte de foto com a mulherada, aquela coisa toda. E aí eu estou indo embora para o carro e ele não conhecia a Shirley, que na época era minha assessora de imprensa, e ele fala assim para mim, o Paulão, com aquela voz característica dele: chefe, só quer que eu tome a máquina dessa menina? Eu falei assim, mas por que você quer tomar a máquina da menina? Ele tirou muito foto de você com as moças aí, vai dar problema para sua família. Eu falei, não, pô, isso aí é política, faz parte da vida, então isso aí tem que ficar na nossa história. Ele queria dar um pau na menina e tirar a máquina fotográfica dela. E ele até hoje conta essa. Estou lembrando de história muito lá para trás, mas tem história recente aqui, tem história aqui do teu ladinho aqui na Rosa de Saron, uma das padarias que eu mais tomo café na vida, né, que eu adoro pãozinho lá. Aqui tem um pãozinho de milho que ele faz que não acha em nenhum lugar da cidade. Aí tem uma casquinha, um pão com queijo. Vai dar fome. Pai, é tortura, isso aqui é tortura. Tem uma casquinha ali irresistível, rapaz. Você vai a pé, né? E aí, assim, por que eu quero contar um pouquinho da Rosa de Saron? A Rosa de Saron é mais nova, né? Ela não é tão antiga que nós estamos falando aqui na nossa relação e da minha amizade, do meu carinho pela Zona Leste. Mas de tanto que eu venho aqui na Curuçá, de tanto que eu vou na Rosa de Saron, uma vez eu estou saindo da banca de jornal, que até hoje está existente, vem uma senhorinha, tira uma foto para mim e fala assim, olha, eu queria ir lá na sua casa, eu sei que o senhor mora aqui pertinho, e eu queria ir lá tomar um café com o senhor, não me lembro o nome dela agora. Aí eu falei, faz, sei lá, uns 10 anos atrás, eu falei, não, mas eu não moro na Rosa de Saron, eu não moro na Curuçá, eu sou muito transparente e cristalino, eu moro na Moca. Ela falou, não, você mora aqui, você toma sempre café aqui, eu vejo você aqui. Eu falei, você quer ir na minha casa? A senhora vai, mas eu vou dar um endereço. É lá na Moca, não tem problema. Então tem essas coisas também, porque a gente, a nossa característica, e eu sou apelidado pelo Padre Geraldo, isso é uma outra coisa, que está no meu livro, vê se o Jefferson tem pelo menos um livro para te mostrar. Assim, é tão forte a minha presença aqui, que o Padre Geraldo, ele me apelida de vereador amassa barro. Hoje, graças a Deus, tem pouco barro, né? Porque muita rua a gente já fez. Por causa dessa minha persistência de estar junto com as pessoas. Até para terminar, que você já fez uma pergunta, eu já divaguei aqui, mas assim, as pessoas acham que vereador nasce vereador, que ele tem o carro de vereador, o gabinete. Ou que é um ser do outro mundo. Que é um ser de outro mundo. E eu, Divaldo, você sabe a minha vida, mas talvez você não saiba. Eu nasci pobre, morando em Santos, chão batido, passei fome, não tinha roupa, dei muito. Com 6 anos de idade, eu trabalhava na porta do estádio da Vila Belmiro, que eu nasci ali, para ganhar um troco para poder sobreviver. E hoje, Deus me deu muito mais do que eu imaginava. Então, eu ir
virar vereador há quase 20 anos, como você falou, é um pouco de dar para os outros aquilo que Deus me deu. Você tem uma história parecida comigo que eu sei também. Então, assim, o vereador Ricardo Teixeira é um vereador que trabalha há 20 anos para os outros. Por quê? Porque Deus me deu muito mais do que eu sonhei. Então, eu não acho justo eu ter tudo isso e ter tanta gente com tanta necessidade. Sim. Então, você que acompanha, veja minhas proposituras, veja como eu trabalho. É sempre para os outros. E aí, o povo da Zona Leste, que gosta muito de mim, sabe o quanto eu trago de propostas de emenda de trabalho aqui. Divaguei demais. Ele perguntou uma coisa, eu já falei muita coisa. Deixa o Divaldo falar um pouco aqui. Vamos esse é o objetivo desse canal, Ricardo. A gente poder ter um papo mais à vontade, mais solto. Né? E nós somos amigos, né? Mas assim, gente, esse vereador que realmente faz um trabalho diferenciado, tanto que não é por acaso que se reelege tantas vezes aqui na região e está sempre presente. Recentemente ele se tornou secretário de Transporte e Mobilidade da cidade de São Paulo. E dentro desta pasta, o Ricardo comprou a briga por uma questão muito forte, por várias questões, mas em especial o projeto da faixa azul, que ele implantou, tomou a frente, comprou todas as brigas, né? Conseguiu implantar o primeiro trecho na 23 de maio. Me fala um pouquinho, Ricardo, sobre esse projeto da faixa azul, possibilidades de ampliação, como que você vê isso, a possibilidade que me parece que até dela está sendo implantada em outros locais fora de São Paulo. Se me permite eu voltar para a página anterior para falar o seguinte. Fui agora, nos últimos 2 anos, secretário de Trânsito e Mobilidade da cidade de São Paulo, mas eu queria falar um pouquinho também que eu fui secretário de Subprefeitura. E do Verde Meio Ambiente. Eu fui adjunto da Secretaria de Subprefeituras, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Subprefeitura e fui secretário de Subprefeitura. E lá eu deixei uma marca que é, até hoje, o mesmo nome, que é o Catabagulho. O que é o Catabagulho? Sim. Nós fizemos isso. Nós fizemos o primeiro, Serra era prefeito, o primeiro catabagulho que nós fizemos lá, tem esse nome porque eu batizei, e foi uma proposta, uma ideia, eu e o Valtinho levamos para o Serra e deu certo. Deixa a marca. Aí na questão do verde, que nós passamos lá, vocês lembram da Controlar? Ninguém lembra mais a Controlar, nossa, porque a Controlar que acabou. Máfia. Mas ó, que máfia. Isso graças a mim, porque eu, na época, falei isso pro Haddad. O Haddad me convida para ser secretário. Eu falei assim, eu vou, mas desde que eu acabe com a Controlar. Que era um roubo. Em 60 dias acabei com a Controlar. Verdade. Eu costumo dizer que a Controlar era um papa-níquel, que não servia para porra nenhuma. Desculpe a expressão. Só para ferrar a vida do trabalhador. Só. Porque, arrumava um monte de complicação. Pode dizer que o cara que mora aqui no Itaim Paulista tem que ter o carro regulado assim, todo ano, paga uma taxa e tal. E o cara do lado aqui, de Itaquá, de Poá, de Ferraz, que entra aqui no Itaim, ele não precisava regular. Eu não sou contra tomar conta do nosso ar que a gente respira e fiscalizar os carros. Eu não sou contra, porém, mas tem que ser no estado inteiro, não só na nossa cidade. Sim. E aí nós conseguimos e desabamos essa Controlar. Então, coisa importante. Aí eu passei, falei isso para o prefeito Ricardo Nunes, que era o sonho na minha vida ser secretário de transporte, até porque eu nasço nessa área da mobilidade, né? Trabalhei na Dersa, trabalhei no DR, trabalhei no metrô, trabalhei na CT, trabalhei na MTU. Então, fecho de ouro, já que eu tô cabelinho branco, daqui a pouco a gente ou passa por outro plano espiritual ou se aposenta. E era um fecho de ouro para a gente passar pela Secretaria de Transporte e o prefeito Ricardo Nunes nos deu essa oportunidade. E uma coisa que me incomoda, eu vou morrer desse jeito, as pessoas morrerem em acidente de trânsito. É terrível, né? A pessoa sai para trabalhar, a pessoa sai para passear e não volta. E é uma coisa previsível. Então, não beba, não tenha o pneu careca, troque o amortecedor. Se você é pedestre, andar na rua, toma cuidado. Se a sociedade se prevenir com vários fatores, não existiria acidente de trânsito. Mas, porém, todavia, contudo, olha o que eu vou dizer. No Brasil, morrem por ano, instantaneamente, no asfalto, 40 mil pessoas ano. Ou seja, aconteceu um acidente, a pessoa morreu. 40 mil pessoas ano. Se você contabiliza isso, infelizmente o Brasil ainda não faz isso, algumas cidades fazem, São Paulo faz. Se você contabiliza esse acidentado até 30 dias após o acidente, ou seja, ele se acidentou hoje, vai para um hospital e fica internado. Daqui a 30 dias, a CT, a Polícia Civil, faz um trabalho. Ele morreu, ele está vivo e tal. Se você fizer isso no Brasil inteiro, de 40 mil mortes por ano, isso vai para 100 mil mortes por ano. 100 mil. Meu Deus. É uma guerra. É uma guerra. Aí você pega os sequelados, as pessoas que ficaram feridas em acidente de trânsito. São 180 mil
sequelados. E a maioria jovem de volta. Menino de 20, 21, 22 anos, que fica para o resto da vida impedido de trabalhar, impedido de viver. E é nós, sociedade, que vamos bancar esse menino. Por isso, né, para falar da faixa azul, por isso eu, inclusive, sou presidente de um instituto, que chama Instituto de Humanização de Trânsito e Transportes, que é para sempre na defesa da vida. A tecnologia existe, a mobilidade existe, as cargas têm que andar, as riquezas têm que andar, mas nós temos que preservar a vida. E aí vem a faixa azul. A faixa azul ela nasce exatamente por isso. Ó. Na cidade de São Paulo, morre um motociclista todo dia no asfalto. Se você pegar, como disse no outro exemplo, 30 dias depois, morrem 2 por dia. É uma carnificina. E meninos de 20 anos, 21 anos, 22 anos. E aí nasce o quê? Pô, vamos fazer uma política pública para esses meninos. Sim. Vamos fazer. E aí vale aqui um aspas, conversei com o prefeito Ricardo Nunes na semana passada, e ele era contra a faixa azul. E ele fala isso, né? Ele vai vir aqui no podcast, você cutuca ele que ele vai falar isso. Porque quando eu fui levar a faixa azul para ele, ele fala assim, não... O Kassab já testou isso 2 vezes e não deu certo. Eu falava, não, prefeito. E eu estava na CT na época, eu acompanhei. Nós fizemos o teste errado. A gente tirou o motociclista da onde ele anda e colocamos ele para andar do lado da calçada. Então, o que aconteceu? Nos 2 exemplos, na Sumaré e na Vergueiro, nós aumentamos os atropelamentos entre moto e pedestre. E aumentou muito, exponencial. E aí... Todos os testes que você faz no trânsito do Brasil, você tem que pedir autorização para o Denatran, para o Senatran, para o Contran, como é uma sinalização nova. E na época, Brasília não aprovou esses 2 testes porque aumentou o número de mortes. E eu explicando isso para ele, ele falou assim, eu não vou fazer, Ricardo, não adianta que eu não vou fazer. Aí eu, com muita paciência, você me conhece, eu gosto de conversar, falei, prefeito, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste lá na CT e o senhor vai lá acompanhar o teste. Tá bom. Aí no finalzinho do ano de 2021, se eu não estou enganado, finalzinho de dezembro, finalzinho do ano, a agenda dele está mais tranquila, nós levamos ele lá. Então fizemos um PowerPoint, explicamos tudo para ele, pintamos a faixa azul no pátio da CT, colocamos os carros e as motos circulando. Aí ele olhava, um monte de assessor em volta, e aqui, sem falar mal de nenhum assessor, todos contra. E eu falava, prefeito, prefeito, o ônus é meu. Ainda falava, se der errado, só me manda embora. Mas vai dar certo. Aí ele olhou para aquele monte de assessor, olhou para mim, faz. E nós implantamos a primeira na 23 de maio, no dia 25 de janeiro de 2022. E aí aquela torcida para dar certo. E qual é a diferença então? Nós não tiramos o motociclista da onde ele anda. Nós não tiramos ele do eixo para colocar num canto. Sim. E por que a 23 de maio? Também preciso explicar isso. A 23 de maio porque só tem 2 atores. Só tem o carro e a motocicleta. O ônibus anda longe, lá não passa caminhão, lá não tem semáforo, lá não tem conversão, lá não tem pedestre. Então era um lugar para testar e ver como é que seria a reação só do motorista e a reação só do motociclista. 2 atores. Para depois a gente ver teste mais para frente se desse certo, como está dando em outros lugares. Tá bom. Fomos a Brasília, pedimos autorização do Senatran para poder fazer essa sinalização e fizemos em 5 quilômetros da 23 de maio. Então tem que fazer o sinal da cruz e falar assim, ó, agora dia 25 de janeiro de 2024, se Deus quiser, fará 2 anos sem morte. Não morreu ninguém na faixa azul. Ninguém. Acidente teve? Teve acidentes mais leves. A faixa azul, ela acabou com um conflito que existia entre motorista e ciclista e motociclista ali na 23 de maio. Filmado, fotografado. Não, eu mesmo fui drone. Eu sofri um acidente lá com uma CB. Não, eu tinha uma CB 450 e bati na traseira de uma Brasília que travou o motor na minha frente 10 metros. E você veio gelado. E a Brasília derrapou assim pro meio. Não teve como, bati na traseira dele, acabou com a moto. Graças Quase a Deus, morri. tá vivo, tá aqui. Então foi realmente então, ali. Aí, quando nós fizemos esse teste na 23 de maio, e assim, lá, diferente das outras passadas, também não é obrigado. Você faz, o motociclista usa se quiser. 87% dos motociclistas estão usando. E uma coisa que aconteceu na 23 de maio, e é só você ir lá e filmar. Quando você pega a motocicleta andando no meio dos carros, que ele fala no corredor das motocicletas, eles vêm buzinando para chamar a atenção do motorista. Lá não tem isso. Porque o motorista respeita o espaço, já sabe que o motociclista respeita o espaço
E vai numa boa. Até este ruído, essa poluição sonora também melhorou. Outra coisa, o trânsito, aquela perturbação do trânsito, a moto que circula e o motorista que foge, aquele medo de se acidentar, o trânsito ficou mais calmo e com isso você aumentou até a velocidade, porque diminuiu o congestionamento. Ou seja, foi ganha-ganha. Fomos para a Avenida dos Bandeirantes. Nós fomos para a Avenida dos Bandeirantes 8 meses depois. Não, 9 meses depois. Foi em outubro. Outubro de 21. Não, minto. Outubro de 22. Então já é quase um ano e pouco na frente. Outubro de 22. Tanto é que agora, outubro de 23, fez um ano também. E por que a Bandeirantes? De novo, porque é um eixo praticamente reto. Lá você tem caminhão. Lá você tem pedestre. Lá você tem semáforo. Lá ônibus. Você tem conversão, lá você tem, ou seja, lá você tem bairro, você tem vida. 23 de maio é uma canaleta fechada. Isso. Então nós queríamos ampliar o teste para um lugar mais comum, como é dentro da cidade. Graças a Deus. Então, outubro agora de 23. Estamos acabando outubro agora, né? Não. Outubro, mês passado. Nós conseguimos, de novo, o mesmo resultado. Um ano, nenhuma morte. Nenhuma. Na 23 de maio, em um ano, nesse trecho, eram 4 mortes, ou seja, 2 anos, 8 mortes poupadas. Na Bandeirantes eram 6 mortes, um ano, 6 mortes a menos. Ou seja, o que nós estamos falando? Deu certo. Mas se salvar uma vida, já então, nessa brincadeira aqui, já uma dúzia. Não, o que nós fizemos então? Senatran Brasília precisa autorizar, é teste, a sinalização não existe. O Código de Trânsito Brasileiro não permite a moto andar no meio dos carros, é tudo errado. Então fomos para Brasília e ampliamos. Eu pessoalmente fui lá e levei a lista de. Assim que o presidente Lula entrou, mudou todo o ministério e tal. Eu fui no novo secretário nacional de trânsito, doutor Adroaldo, grande técnico, grande engenheiro, foi diretor de trânsito do Detran lá de Alagoas, conhece também trânsito. Ele gostou da proposta, ainda não conhecia, veio em São Paulo e autorizou mais 200 quilômetros de teste. Então, nós vamos ter aqui pertinho, na Jacupécio. Que deve ser implantado agora em dezembro. Nós já fomos fazer vistoria lá na Avenida Nações Unidas e na Miguel Yunes, lá no fundão da Zona Sul, lá perto de Interlagos, vamos fazer teste. Nós vamos fazer teste na Zona Norte, na Zacnac. Nós vamos fazer teste, como eu falei aqui, na Jacu. Nós vamos fazer teste lá na Sumaré também. E vai chegar até o final desse ano em 100 km de teste. Hoje nós temos 20. E até o final do ano que vem, 200 km de teste. E, de novo, por que teste? É uma sinalização que está em teste. Ela não existe no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo, nós precisamos ver a reação de toda a cidade. Porque o menino que anda lá na Zona Sul não é o mesmo menino que anda aqui na Zona Leste, que não é o mesmo menino que anda na Zona Norte. Então, nós precisamos ver o comportamento de toda a sociedade, motorista, pedestre, caminhoneiro, ciclista. E nesses 2 anos de teste para trás, os 2 anos para frente, nós vamos estar sinalizando o que o Brasil vai ter de faixa azul. E aí vale a pena aqui. Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista, não sei para que canal que foi, que por causa do um ano de Bandeirantes, a Avenida dos Bandeirantes sem mortes, e assim, todos os países da América Latina ou vieram ver na 23 de maio a faixa azul, ou pediram filme, foto e a história do que está acontecendo aqui. Outros países da Ásia, principalmente, a Malásia, pegar um exemplo, a Malásia, 50% da frota é motocicleta. 50%. É uma loucura. E eles vieram aqui, a Malásia mandou aqui jornalista, mandou técnico aqui estudar. Porque eles assim, Você já chegou a ver aqueles vídeos dos cruzamentos? Os caras vêm assim de uma loucura. O que nós fizemos, Divaldo? Assim como eles mandaram técnico deles para cá, nós mandamos os nossos técnicos para lá também, para conhecer a loucura. Eu acho que o nosso trânsito uma maluquice, precisa ver como é que é na Malásia. Nós mandamos, ou seja, veja só, uma ideia tão simples. É mais ou menos como botar o ovo de pé, né? Depois que o cara bota o ovo de pé, todo mundo... O mundo inteiro está vindo para conhecer a faixa azul. Olha só. Agora eu vou falar devagarzinho. 1.300.000 pessoas, 1.300.000 pessoas morreram no ano passado em acidente de trânsito no mundo. Então isso é um assunto de saúde mundial, isso é um assunto da OMS, isso é um assunto muito grave para a humanidade. O técnico que desenvolveu a faixa azul, que trouxe o conceito da faixa azul, é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando está sendo convidado a participar de um grupo de técnicos, são 6 no planeta,
coordenados pela ONU, para a ONU junto com a OMS, trazer políticas públicas, até arrepia de falar isso, porque é uma coisa simples de brasileiro falando, né? Para trazer políticas públicas simples como essa, que custa muito pouco e que poupa vidas. Então, uma ideia simples, uma luta pessoal minha de contra... morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Eu não sou assim, acho que o trânsito é para a gente viver e não para morrer. O técnico e eu, o secretário, desenvolvendo, brigamos, como você falou, e o exemplo que eu dei aqui, né, o próprio prefeito que não queria. Fomos para Brasília, já visitamos trocentos países do mundo que estão felizes com essa proposta e agora vai virar uma política pública mundial. Isso é sensacional. Então isso realmente começa lá pelo Ricardão, que você não me perguntou, mas que eu falo, foi a primeira coisa pública que eu fiz, e agora essa questão da faixa azul, dá uma felicidade e fala assim, valeu a pena tanto sacrifício. Muito bom. Eu, na verdade, não perguntei pelo Ricardão, porque eu pensei que quando eu falasse da piada, eu falei, ele vai falar sobre o Ricardão, né? Na época lá atrás, né? Então, o Ricardão era uma outra coisa simples, que começa assim para poupar vidas. Aí a gente fala umas coisas, as pessoas não acreditam, né? O prefeito era o Paulo Maluf. Olha o que eu vou dizer. Na Marginal Tietê, morria uma pessoa todo dia em acidente de trânsito. E eu me lembro, nessa época, eu fui à Cidade do México para ver trânsito também, e a gente estava num centro de controle lá do trânsito da Cidade do México, e eu falo isso para um técnico que morria na nossa via expressa principal da cidade, uma pessoa todo dia, e eles não entendiam, mas como? Aí trouxeram um tradutor, não é castelhano, mas não precisa tradutor. Aí o cara fala assim, não, realmente, morre uma pessoa. Aí eu falei assim, mas por que vocês estão tão espantados? E aí o diretor de trânsito da Cidade do México, me fala assim para mim, é porque aqui morre uma pessoa por mês, na cidade inteira. Como é que lá vocês perdem uma pessoa por dia numa única avenida? Então isso dói, né? Saber que o nosso trânsito é tão violento. E lá o Ricardão nasce assim. Era desrespeito dos caminhões que andavam em excesso de velocidade na faixa errada. Nós enfiamos um monte de cabine, colocamos um boneco vestido de marronzinho. Que por acaso era a sua cara. Por acaso era a minha cara, meio marqueteiro, já desde criança, desde moleque. E ninguém sabia se era um funcionário ou se era um boneco, que a gente alterava. O funcionário... Deu tanto certo. Está aí hoje. Acabou o número de mortes na Marginal, agora tem radar, tem tudo aquilo. Mais uma política pública que deu certo. E levava o meu nome, Ricardão. Vocês estão vendo aí uma entrevista com o Ricardo Teixeira, aqui no nosso canal do podcast. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva aí neste canal, porque ele vai se transformar cada dia mais na principal tribuna de conversas gostosas, agradáveis aqui na Zona Leste, e nós precisamos, principalmente aqui na região, ter mais canais alternativos para poder ampliar um debate, né, Ricardo? Né? Como esse aqui, um papo agradável, mas trazendo informações úteis para você. Então, se você puder, se inscreva, aproveite em cima da palavra inscrito, clica no sininho para você ser notificado pelo canal nas próximas entrevistas. Ricardo, eu queria mudar um pouco o assunto e falar agora sobre bicicletas, as ciclofaixas e as ciclovias, que eu sei que foi um outro projeto. É um projeto que vem num crescer dentro da cidade de São Paulo, mas que eu sei que também, na sua gestão como secretário de transporte, você atuou muito forte nessa questão. Posso ir à página anterior? Pode. Quem tem cabelinho branco tem história para contar. Lá atrás, o nosso querido e falecido governador Mário Covas, né? Que era santista de nascimento como eu, também santista de torcedor do clube como eu. Não vai falar que a gente só perde agora, que é verdade, mas espera, só estou falando santista. O Mário Covas, a época que ele vira governador, eu já tinha trabalhado com ele, prefeito de São Paulo, fui trabalhar com ele lá na DERSA, no DR, no governo do estado. E lá, por que eu estou contando isso? E lá nós fizemos a primeira ciclovia, que é na ponte que liga Iguape a Ilha Comprida. Então, eu estou falando de... Lá embaixo. Quase 30 anos atrás, a primeira ciclovia, por acaso saiu desse cabeção aqui. E na época, o prefeito da Ilha Comprida, um amigo nosso conhecido, é o Décio. Que foi subprefeito aqui de São Miguel. Então, nós fizemos lá a primeira ciclovia. Então, assim, nós, de novo, que somos a favor da vida, sabemos que quem morre mais no trânsito? Pedestre, ciclista, motociclista. São os mais frágeis. Porque quem está dentro do ônibus, do caminhão, do carro,
já está mais seguro. Morre também, mas morre bem menos. Agora, esses três aqui, então, o pedestre, diversas políticas públicas, uma delas é fazer calçada. Sim. Como você está vendo agora, nós estamos fazendo aqui em toda a área de São Miguel, todo o centro expandido ali de São Miguel, área todo o calma de centro São comercial Miguel. de São Miguel, nós estamos aumentando as calçadas, diminuindo o espaço para carro e aumentando o espaço para pedestre, a política pública para pedestre. E o ciclista, a mesma coisa. São Paulo tem 700 quilômetros de ciclovia. Então, na minha gestão, eu deixei pronto. Licitou, já estão fazendo. Mais 300 quilômetros de ciclovia, que até o final do ano que vem está pronto. E nós deixamos pronto para o próximo prefeito, que eu torço, trabalho, que seja o Ricardo Nunes reeleito, mais 800 quilômetros de ciclovia para ser terminado, então, até 2028. Então, até 2028, São Paulo vai ter 1.800 quilômetros de ciclovia. E aí, uma coisa atual, cidades da Europa, eu queria citar, mas eu não vou lembrar, mas é uma cidade da Alemanha, uma cidade grande da Alemanha, mas na Europa inteira está acontecendo isso. Nesse mês que passou, setembro, nós tivemos mais licenciamento, porque lá é licenciado, bicicleta elétrica do que carro. Olha só, uma cidade grande. Se eu lembrar, depois eu te passo. Eu posso citar um exemplo de Amsterdã. Não, você foi lá... Na Holanda, que é assim, o paraíso das Vou bicicletas. contar da Só que Amsterdã. não é bicicleta elétrica. Vou contar. Só Já tem, ali, está dando problema. Vou contar. Sim. Então, assim, ó, então, só para acabar essa questão da Alemanha, bicicleta elétrica. Não polui, é mais seguro, é muito mais barato. Todas as famílias podem ter. Se não tiver elétrica, pode ter só com a força do humano. Tá bom. Sim. Mas olha a política como está indo. Nós estamos saindo dos carros e indo para a bicicleta. A Amsterdã, quem não conhece, pode clicar no Google para ver como é que é lá. É assim, ó, a bicicleta lá ela é pública. Sim. Então, você sai de uma estação de metrô e você pega a primeira bicicleta, que não está bonitinha, tudo certinho, como tem as aqui no Brasil, não. É um amontoado de bicicleta. Você vai, pega, é amontoada. Você pega e vai embora. E anda de bicicleta e larga aonde você quiser. Sim. Eu já tentei fazer aqui a bicicleta pública aqui no Brasil. Aí todos os prefeitos que falam, vão insistir com o Ricardo, não, mas aqui vão roubar, vão destruir. Não é assim. Se você der qualidade, a população não vai destruir nada. E aí, assim, põe um chipzinho na bicicleta que se roubar você acha também. Mas eu acho que o brasileiro, o paulistano, e já vai acontecer isso, nós vamos ter a bicicleta pública aqui com certeza. Então, essa questão da política de bicicleta pública tem que ser implantada. Mais ciclovias tem que ser implantada. A população tem que entender que a bicicleta, eu falo mais para o motorista, tem que respeitar o ciclista, porque sim, ainda acontece muito acidente. E ainda são poucos os paulistanos que andam de bicicleta. Mas nós temos que aumentar a quantidade de ciclistas e temos que aumentar o espaço para os ciclistas. Ô Ricardo, eu tenho alguns casos de ciclovias que, no meu entendimento, foram equivocados. Tem um caso aqui na Vila Curuçá, na Rua Cavoá, que inclusive eu levei esse assunto para você Foi na a ocasião. primeira ciclovia na época do Haddad. Exatamente. Prefeito E olha, Haddad e secretário Gilmar Tagle. E aí mataram uma rua. Colocaram a ciclovia, né? De um lado, veículos que estacionavam ali para ir nos comércios pararam de frequentar aqueles comércios porque não tem local para estacionar. E aí, naquela ocasião que eu falei com você, você era o secretário, você mandou que vinha o diretor do CET, e ele veio ver a ciclovia e falou, ó, Divaldo, aqui dá para ser implantada a ciclofaixa. Só que também depois não vi mais falar do assunto. O projeto tem, vamos cobrar. Mas é assim, eu sou contra essa coisa de segregar. Então aqui anda ônibus, aqui anda carro, aqui anda moto, aqui anda bicicleta. Eu sou contra. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz isso e tenho feito isso por tudo quanto é canto do Brasil. Por quê? Porque falta educação. Lá atrás, a gente não educou o cidadão a ter respeito pelo outro cidadão. Porque se você compartilha o espaço, fica mais fácil. Mas aí o cara que se senta dentro de um carro se acha mais do cara que está na bicicleta, o cara da bicicleta se acha mais que o cara do pedestre. Falta de cultura, falta de educação, aí a gente segrega. Põe um pouquinho para cada um. Nesta rua que você falou, nós poderíamos ter um espaço compartilhado. E com respeito de um para o outro. Não teria problema do comércio. Calçada, é isso. Né? O motorista vai poder estacionar ali. Agora mais, ainda abriu uma academia monstro na esquina. Aí que pastelou de vez a coisa ali. Virou uma loucura. Os veículos, de novo, os veículos da academia, eles ocupam toda a praça. Detalhe, que na praça foi quando você era ainda vereador, que eu fiz uma solicitação para colocar estacionamento 90 graus. Você lembra disso?
claro, Tá que eu lá me até lembro, hoje, tá né? lá até hoje, mas já não é suficiente, porque abriu uma academia muito grande aqui do lado. E aí aquela rua continua dando excesso de problema. Então, a meu ver, precisam rever a ciclovia na Rua Cavoá e na rua Avenida Cocá. Tá? Porque atrapalhou, tem uma região comercial muito grande na Cocá, e restaurantes, bares, noturnos e tal, e pastelou toda a questão do estacionamento. Você tem razão, e esse pressuposto que eu parto, que falta educação. Por faltar educação, a gente tem que fazer esses espaços que não são compartilhados e causam esse problema. Aqui do outro lado, né, se ele for um pouquinho ali para o lado do Jardim Helena, é o lugar na cidade que tem mais uso de bicicleta. Sim, porque é tudo plano. Então, facilita. tem lugar, que eu estou lembrando agora aqui, que fizeram uma árvore, ela virou um local para estacionamento de bicicleta, um bicicletário. Sim. De tanta bicicleta. Aí eu falo, uma árvore, mas que absurdo, absurdo. A prefeitura, o governo do estado, que ele pega as estações, você vai do trem, teria que colocar mais bicicletário. Então, ó, do outro lado aqui da Marechal Tito, nós temos muita bicicleta e falta ciclovia. Aí do lado de cá você está falando, pô, mas tem a ciclovia e não tem a bicicleta. Tem algumas que nem passam a bicicleta. É uma cultura que vai ter, por isso que eu estou falando, a população vai se ajustar e nós temos que investir cada vez mais na educação para o respeito do ciclista. Sim. Eu queria mudar um pouco agora o tema, falar com você, meu amigo. O papo está muito legal, né? É muito bom né, conversar. Rápido, já vai acabar, eu estou ficando nervoso, não falei nada, está acabando. Eu queria falar sobre a Tarifa Zero, esse projeto, mega projeto aí do prefeito Ricardo Nunes, que foi também durante a sua estadia na Secretaria de Transporte, né, que esse assunto veio à tona. Afinal de contas, é possível sonhar, a população de São Paulo sonhar com a tarifa zero, ou isso é apenas um sonho? Não, São Caetano já mostrou agora, né? Sim. Uma cidade grande. Sim. Se eu não me engano, vai ser a maior cidade do estado de São Paulo com tarifa zero. Tem outras cidades menores com tarifa zero. De novo, né? Quem tem cabelinho branco tem história para contar. Um dos meus primeiros projetos, há quase 20 anos atrás, quando eu cheguei na Câmara Municipal, foi tarifa zero. Eu propus tarifa zero como prefeito. À época, a Comissão de Justiça não aprovou. Sim. E eu até concordo, né, com a Comissão de Justiça, porque eu pleiteava que parte do recurso do IPTU financiasse a tarifa. Hoje é outra realidade. Então, para números redondos, tá? Só para a gente, não é bem 100% o número correto que eu vou dizer, mas é número redondo. O sistema esse ano deve custar alguma coisa como 11 bilhões de reais. O sistema inteiro de transporte coletivo, tira metrô, né? Ônibus, 6 bilhões de reais. 6 ou 11? Minto, 11 bilhões de reais. Tá. 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, vem da catraca. 5. Os outros 6 já são subsídio. A prefeitura já subsidia quase 6 bilhões de reais. Que é o que a gente Mais vê, de 50%. que é o que a gente vê quase todo mês. Olha, a prefeitura aumentou o subsídio. Olha, agora está uma briga danada. A prefeitura diminuiu o número de ônibus e tal, está uma briga danada. Então, 11 bi, 5 bi é catraca, 6 bi já é subsídio. Não se aumenta a tarifa há 3 anos, é para o 4º ano. Bom, aí você pega esses 5 bi que é catraca, Sim. 80% é vale transporte. 80% dos 5 bi já é. Então, qual é a proposta? Que nós levamos discussão na Câmara, discussão com o prefeito, discussão inclusive a nível nacional com os deputados, que esses 5 bi, que é do Vale Transportes, que é uma lei federal, que crie-se uma lei federal que a cidade que tem tarifa zero, o comerciante, o dono do escritório, o empregador, continue pagando pelo Vale Transportes, mas direto para a prefeitura, porque ele financiaria o transporte do mesmo jeito que ele financia hoje. Ele dá o dinheiro para o funcionário dele compra lá o Vale Transporte e paga. Sim. Então ele não daria mais para o funcionário, porque a tarifa vai ser zero. Mas ele dá para a prefeitura e a prefeitura, então isso é possível, é legal. E aí faltaria de 1 a 2 bilhões ainda conta para não fechar. Aí você tem hoje o sistema de fiscalização, de controle que a SP Trans tem que ter, que isso custa muito. A SP Trans tem um quadro de funcionário grande, gasta uma fortuna para fazer essa fiscalização. Então, a hora que você reduz também essa fiscalização, porque você não precisa mais ter essa fiscalização, porque não vai ter custo nenhum para o bilhete. Então, quase que a conta bate. E assim, ó, se a gente pular mais um ano sem reajuste,
essa diferença cada vez maior de subsídio para a catraca. Então, é possível? É viável? Sim. Depende só de nós? Não. Porque é um dinheiro muito grande que depende da União, da Assembleia, da Câmara Federal, criar uma lei para que isso aconteça. Parece muito simples. Na minha cabeça, que sou engenheiro, é simples. Mas você tem que ter todo mundo. Porque a hora que você faz isso, você faz isso para todo o Brasil. Sim. Você não faz isso só para a cidade de São Paulo. Então há uma discussão no Congresso Nacional que eu acredito que vai evoluir. Aí eu acabei de falar de São Caetano. São Caetano, o prefeito vai falar assim, eu banco tudo. Eu não vou precisar do governo federal, eu vou financiar. Tá bom. Toca o jogo. Como tantas outras cidades do Brasil e do estado de São Paulo estão fazendo isso. Evidente que a cidade de São Paulo vai demorar um pouquinho mais, porque o tamanho, quantidade de ônibus, quantidade de passageiro transportado todos os dias, então isso vai levar mais um tempo, cadê essa equação que tem que fechar com lei federal? Sim. Repito, sou favorável, fiz uma lei e acho justo que a população ande gratuitamente no transporte coletivo da cidade. E eu acho que se depender do prefeito Ricardo Nunes, ele já foi em Brasília. O problema é que não depende só de nós. Nós precisamos do Congresso Nacional. Ainda falando do prefeito, você acompanha como vereador na Câmara, apoia, né, os projetos do prefeito. E eu, como jornalista aqui na Zona Leste, eu estou acompanhando praticamente todas as ações da prefeitura. Eu vou te dizer uma coisa, Ricardo, eu nunca vi um prefeito trabalhar tanto, e às vezes quando eu falo, a pessoa do outro lado pode estar imaginando, esse cara é bajulador, ou está na folha de pagamento do prefeito, ou está ganhando algum dinheiro para falar isso. Não, gente, não ganho nada. Esse podcast aqui não é patrocinado, não ganho absolutamente nada para falar verdade. Eu só tenho o hábito de falar aquilo que eu acho. Eu acompanhei, Reinaldão, acompanhei o Maluf lá atrás, Reinaldão, acompanhei o Pita, né? Trabalhei na gestão do Pita, inclusive, né? Serra, Erondina, todo mundo eu acompanhei, Marta, né? Haddad, para mim, foi um péssimo prefeito. E aí eu vejo o Ricardo Nunes levantando 6 horas da manhã e indo dormir meia-noite. Eu falo, como que esse homem tem vida? Né? E aí eu queria, só para finalizar, eu queria que você me desse a sua opinião, como você vê a gestão do prefeito e até o projeto dele de vir para a reeleição na próxima eleição. Então, eu vou falar do amigo Ricardo Nunes, né? Porque a gente foi vereador 8 anos junto, gosto dele, da família, dos filhos, né? Ele tem o Ricardo, que é filho, tem netinho como eu, apesar de ser um pouco mais novo. Eu tive com ele essa semana, eu falei uma coisa para ele, assim, prefeito, eu fiz a caminhada da fé, e levei 12 dias caminhando, mas deu uma paz no meu coração, deu uma tranquilidade na minha cabeça, a gente enxerga coisas melhores e você também descansa fisicamente, menos porque você está andando, mas descansa emocionalmente, psicologicamente, o que precisa. E virei para ele assim, o senhor não pode fazer 12 dias caminhando no caminho da fé, mas o senhor tem que dar uma parada de uns 3, 4 dias para dar uma descansada. Porque o senhor está muito cansado. Ainda brinquei com assim, se olha no espelho agora, o senhor está com olheira, o senhor está cansado, o senhor precisa descansar um pouco. Então eu pedi para ele descansar um pouco. Agora estamos recebendo aqui dos amigos, vou deixar aqui com o meu querido Divaldo Rose, para vocês do podcast, o meu livro, se der tempo a gente comenta também sobre o nosso livro. Então é assim, eu preciso que o meu amigo Ricardo Nunes me ouça, descanse para não ter um problema de saúde. Realmente ele trabalha muito. Não é que ele dorme da meia-noite às 6, não. Porque ele manda mensagem para nós 2 da manhã. Porque ele fica respondendo o WhatsApp, fica mandando resposta. 1 hora, 2 horas da manhã. Teve um dia que ele me respondeu uma mensagem mais de 1 hora da manhã. Então, e comigo também. Então acho que precisa poupar a saúde. Ele trabalha muito. Aí você imagina, se ele responde mensagem para um jornalista comum como eu, da periferia, quantos outros amigos nós temos que manda mensagem e ele recebe? Então, e responde, né? Como você falou, ele está trabalhando demais. Merece ser reeleito? Merece. É um cara que está trabalhando muito, merece ser reeleito. Vai ser reeleito? Aí é a população que vai decidir. Eu vou votar e trabalhar muito para que ele ganhe a reeleição. Sim. Sabe que no bate-papo tem papo agradável, tem brincadeira e tal, e tem papos que não são muito agradáveis, né? Queria tocar com você num assunto que vira e mexe, traz aqui um desconforto monstro aqui para os moradores do Itaim Paulista, que é o semáforo, um semáforo causador de todos os problemas possíveis e imagináveis na avenida principal aqui do Itaim Paulista, que é a Avenida Marechal Tito. É o semáforo da esquina da
do Hospital Santa Marcelina, da Avenida Itaim, né, que cruza com a Marechal Tito. Ricardo, eu mesmo me lembro que eu já te pedi a Quantas intervenção vezes ali. ele me cobrou Várias 3 vezes. É uma loucura, isso vai lá para a página Itaim Mil Grau. Toda semana. Olha, você pode pipocar. Toda semana tem um semáforo, o semáforo está quebrado. Será que não é falta de vergonha da empresa que cuida disso? Não, Ricardo, que eu sei que parece que hoje é terceirizado esse serviço. Será que não é falta de vergonha dos caras? Os caras não querem gastar ali num sistema mais eficiente? Ou pelo menos assim, não querem trocar o equipamento, colocar um equipamento mais moderno? Eu vou perguntar para você e para o meu amigo Dival, o que mudou nos últimos 2, 3 anos nessa esquina? Ou perto dessa esquina? Colocou apenas O que tinha de equipamento público que tiraram? Equipamento público ali perto? Você lembra que tinha um posto da guarda? Ah, sim, tinha um posto da guarda. Tiraram? Do lado ali. Este local é o local que tem mais furto, roubo e vandalismo em semáforo da cidade de São Paulo. Sim. Deve ter algum problema, isso é problema da Polícia Civil, que o pessoal rouba. Polícia Militar. Polícia Militar. É assim, eu vou explicar tudo que você me perguntou, mas é assim, ó. Para metrô, para trem, para bairro, pela quantidade de furto, vandalismo e roubo em fios. Uhum. Tem até um processo que está rolando aí em sigilo de justiça, que eu então não posso falar muito, de que as grandes empresas já estão recebendo material roubado e vindo ser vendido aqui em São Paulo com material novo. Tem Polícia Federal, tem Polícia Militar, é um negócio grave. Ou seja, tá virando uma máfia. É uma máfia. Uma máfia. E aí você tem alguns pontos, como esse que você colocou, e eu me lembro quando era secretário, a gente fez, meu amigo Johnny Cadeirante aqui de São Miguel está me ligando. Daqui a pouco eu falo com você. Beijo no teu coração. Nós fizemos blitz em diversos desmanches, no Itaim, em São Miguel, aqui na Curuçá, aqui em Itaquera, em Guaianazes. Fechamos esses desmanches, mas infelizmente as leis são frágeis e a coisa voltou. Sim. Aí você falou assim, mas não é coisa da terceirização? Não, porque foi privatizado. Então, para a empresa que pegou a privatização, para ele é prejuízo. Porque quanto mais roubo, vandalismo e furto, mais dinheiro que ele gasta que ele não ganha. Porque ele vai lá, troca o fio hoje, aí vai lá, troca o fio amanhã, aí vai lá, troca o fio de novo. Ele não cobra 3, 4, 5 vezes. Ele cobra uma vez só, porque ele tem que. É um pacote, o semáforo tem que estar funcionando. Você vai lá e faz. Então, aí você muito me cobrar, mas põe um funcionário da CT lá, a gente põe até para fazer a operação. Aí o cara sai, dá 40 minutos, ele já me cobra de novo, mas pagou de novo, volta a viatura para lá. Até porque tem troca de turno, tem outros problemas. E assim, e também falta funcionário, o prefeito Ricardo Nunes autorizou mais 500 agentes de trânsito, principalmente para a periferia, para ajudar na operação do trânsito. Eu diria o seguinte, para administrar essa cidade, precisa ter coragem. É muito problema, é muita máfia, é muito problema. E de novo, o prefeito Ricardo Nunes não tem medo, vai para cima, vai resolver. E esse é mais um dos problemas, a pessoa que não sabia da privatização do semáforo. O semáforo está virando de novo inteligente na cidade de São Paulo. Sim. Porque ele estava burro. Nós mandamos gente para os Estados Unidos, mandamos gente para a Alemanha, mandamos gente para o México para ver os melhores sistemas que existem no mundo de semáforo para ser implantado aqui. Já implantou 18 cruzamentos ali na Doutor Arnaldo, na Cardeoca Verde. Estão em teste. E se der certo, vai para a cidade inteira. É um investimento de 2 bilhões de reais só em semáforo. Aliás, o prefeito Ricardo Nunes com coragem. E a prefeitura está fazendo também, buscando informações fora, então colocando agora aqueles pontos de ônibus com inteligência, né? Você sabe câmera, que isso aí vem lá da Eletromídia. Da Eletromídia. Meu amigo, já eu lembro o nome dele aqui. Sabia que o meu genro é alto funcionário, né? Olha lá. Eu, quando vi isso, e o prefeito, não quero, de novo, não é falsa humildade, me mandaram esse sistema, alguma cidade brasileira tinha feito, na hora eu mandei para o prefeito. O prefeito falou, onde tem isso, Ricardo? Mas assim, esse negócio do WhatsApp, onde tem? Eu falei, em tal lugar, deixa que quem é a empresa? Tal empresa. Assim, uma semana depois, a empresa já estava sentada com ele, negociando com a SP Trans, e agora já é uma verdade. Isso também mostra a eficiência que o Ricardo Nunes tem da resposta para a cidade. Cidade inteligente, falando de furto, roubo, vandalismo. 20 mil câmeras, cidade inteligente.
todas identificando quem é o autor que está fazendo o crime. Isso não vai ser colocado na cidade inteira. Ou seja, o prefeito não está só administrando a cidade do hoje. Ele está olhando para a cidade daqui a 5, 10, 15, 20 anos que e acha preparando legal a cidade. Que ele está preparando a cidade, independente de ser reeleito ou não. Ele está fazendo assim, está fazendo. E olha que no começo, quando o prefeito foi chamado para esse desafio, infelizmente com a morte do Bruno, né? O Bruno esteve aqui nesse escritório 3 vezes, tá? Então eu tinha um carinho, e tenho um carinho até hoje pelo nome dele. Mas poucos botaram fé no Ricardo, vereador de segundo mandato, né? Não muito, aqui na Zona Leste praticamente não era conhecido. Na Zona Sul. Então, quer dizer, o pessoal não botou fé no prefeito, essa é pura verdade. Concordo. E hoje eu vejo um monte de gente falando, virando e falando assim, mas como esse cara está crescendo, está virando um monstro. Porque de tanto ele acompanhar, aquele negócio, de tanto que a goteira ali, gotizou ali numa pedra, chega uma hora que está furando, né? Tanto bate até que fura. Então eu acho que o prefeito está conseguindo isso. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer, mas ainda, graças a Deus, né, o Bruno escolheu bem o seu vice. Não, e né? fera, o Ricardo é fera. E o Ricardo realmente está mostrando assim, a grandeza de um grande gestor na cidade de São Paulo. Eu queria mudar novamente, o nosso tempo já está caminhando aqui para o fim, né? Olhando aqui, que pena que está acabando. Pois é, e você tem uma vida dentro da Câmara Municipal de São Paulo, né? Quase 20 anos ali, né? Como vereador, né? De vez em quando ocupa um cargo de secretário, mas sua base é a Câmara Municipal de São Paulo. Então você acompanha, sabe dos problemas que muitas vezes tem ali, os lobbies, né? Os grupos que se formam dentro da Câmara, muitas vezes para defender um ou outro interesse, né? Mas boatos correm por aí que você muito provavelmente pode vir ser sucessor do presidente atual, Milton Leite, né? Que depende, né, de algumas alterações no Estatuto da Câmara para ele permanecer como presidente. Se isso não acontecer, ou se ele for chamado para um desafio maior, que é possível até que venha a acontecer isso, o seu nome tem ventilado, né, como possível sucessor na presidência da Câmara. O que você pode dizer para nós sobre primeiro, isso? Muito carinho aí pela tua palavra, tua frase, pela tua colocação. Obrigado por lembrar do meu nome, né, para ser um possível presidente da Câmara. Eu não tenho essa vaidade. Se falar para mim, você vai ser secretário de XYZ, eu toparia, gostaria, e quanto tiver força, quanto Deus me ajudar para ter energia, eu gostaria de ser secretário. E qualquer pasta, eu já fui da Secretaria de Subprefeitura, Verde, Transporte, eu gosto da gestão e gosto do desafio. Sim. Ser presidente da Câmara seria um novo desafio. Nossa, seria uma honra, né, se eu fosse presidente da Câmara. Mas eu enxergo, neste momento, eu defendo que o Milton Leite continue. Ficou 3, ficar 4 anos. As pessoas até me criticam quando eu falo, mas tem que alterar o poder, tem que entrar outros lá. Eu também acho, mas nós está faltando 1 ano, há motivos e há exceções, como a lei orgânica do município permite, e eu defendo o nome do Milton Leite para que ele fique os 4 anos lá. Mas ele vai ser vice-prefeito do Ricardo Nunes? Também defendo que ele seja vice-prefeito do Ricardo Nunes, porque para mim hoje é o maior nome que nós temos na cidade para compor essa chapa. Então, defendo que o Milton permaneça, isso faz bem para o parlamento, e vai vir uma nova legislatura daqui a 1 ano, e aí a gente toca a vida. Mas nesse momento eu acho que o nome, para continuar presidente da Câmara, é o Milton Leite. Ok. Você não deixou eu falar do caminho da fé. Mas falar do meu livro. Então eu vou voltar. Exatamente o que eu vou falar agora. Mais espaço, eu vou voltar. Para falar do meu livro e para falar do caminho da fé. Não, nós vamos falar agora, porque eu estava pensando aqui como entrar, se eu falo primeiro do livro. Esse livro, já vou fazer aqui já uma cobrança, né? Eu não estou nesse livro com o meu título Cidadão Paulistano. Olha, viu? Ele não tá porque ele não quer. Porque, assim, este livro aqui está escrito, você faz parte dessa história. Eu convidei todos que estão aqui na capa, escreve alguma coisa para mim para falar do livro, para falar, me dar uma história. Aí era assim, nós estamos ficando velhinho, como eu falei, cabelinho branco, daqui a pouco a gente parte para outro plano espiritual, ou desiste de trabalhar, E eu queria deixar um legado, mas eu não queria eu escrever esse legado. Sim. Eu pedi para os amigos e para ele também, escreve alguma coisa que você tem com o Ricardo Teixeira, escreve alguma coisa. E ele não escreveu a tempo, depois ele reclama, mas eu queria, tá bom. Todo mundo que está aqui, menos os falecidos, né? Porque nós temos aqui, por exemplo, o Bruno. Então aqui tem uma página que é preta, das estrelinhas, e só em memória dos falecidos.
Todos aqui, ó, Padre Geraldo está na capa, Serra está na capa, Walter Felder está na capa, todos que estão aqui na capa e também nas contracapa, eles escreveram alguma coisa a meu respeito. Aí eu achei, falei, pô, mas isso aqui ficou bonito. Pegamos um jornalista amigo e esse jornalista amigo, ele foi contando, né, todos esses retalhos de história, ele foi juntando esses retalhos e saiu, você faz parte dessa história. E tá aqui. Pois é. Um livrinho bonitinho, que todo mundo gosta. Aí, ele e os outros que ainda não escreveram nada sobre a minha trajetória neste planeta junto com eles, aqui, ó, na página 116, tem lá um telefoninho que você pode contar a tua história para o livro online. Conta a história, é só ligar aqui ou passar mensagem e tal, vai para o livro online, e aí a história dele e outras, desculpe aqui, vai para o livro online. E eu vou falar uma coisa. Sucesso de público. Sucesso de público, eu tenho visto aí. Realmente, no lançamento foi uma ideia, do livro, nós fizemos lá na Câmara Municipal, porque tudo acontece na Câmara, 1.500 pessoas apareceram na Câmara. Nós tivemos que fechar a Câmara, porque não cabia mais ninguém lá. Eu vou te falar uma coisa. Ele não foi, ele não apareceu lá. Quarta-feira à noite chovendo, ele não apareceu. Que eu estava com uma gripe, aliás, eu estou ficando com problema de. Esse ar-condicionado aqui, eu fico falando aqui 50 minutos, eu vou perdendo a voz. Né? Ontem eu fui na cidade e peguei aquela mudança de tempo no final do dia. Aliás, eu tive que ir de metrô, porque eu fui até de carro, até Itaquera, mas era o meu dia de rodízio. E aí eu fui de metrô. O ar-condicionado geladíssimo dentro do metrô foi suficiente para complicar minha voz hoje. Ó, eu queria pegar só uma brechazinha do que ele falou aqui. Assim. Você viu a frase simples? Ontem eu fui na cidade. Então assim, o miguelense, ele acha que São Miguel não faz parte de São Paulo. Ele fala assim, ontem eu fui lá. E que cidade que é essa? É a cidade de São Paulo. É gozado e ao mesmo tempo assim, a cidade de São Paulo ela é um país. É tão grande é um que país, você é uma delícia que a cidade isso, é lá né? no centro, né? Não é aqui. A delícia ouvir isso. Agora, vamos falar de delícia, né? Você teve uma ousadia, né, de fazer agora esse passeio, essa caminhada da fé. Você sabe que eu viajei com você, né? Você foi acompanhando nas redes sociais. Todo dia eu acompanhava mais um. Eu me lembro aquele dia que você estava lá num local bem alto, aquela serra longa, assim. Aquele outro dia que você estava lá no local que tinha um monte de plantações de morangos, né, no sul de Minas, né? Na verdade foi uma caminhada de 10 dias, 12 dias, quase 300 quilômetros. 316. Você saiu lá do interior de São Paulo até Aparecida. Fala um pouquinho para nós aí sobre essa caminhada. Assim, primeiro, as pessoas me perguntaram assim, por que você não foi pela Dutra? Porque a maioria dos peregrinos vão pela Dutra. Quer dizer, existem vários caminhos, não é só o da Dutra. Esse caminho que eu fiz, que é o caminho da fé, é um caminho oficial. Né? Sim. O caminho da Dutra não é oficial, é oficioso, é o que todo mundo faz. Sim. A Dutra, você vai muito preocupado. Pô, você vai no acostamento, aquele monte de caminhão passando, você vai tenso, você não relaxa. E eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse dar uma, que eu costumo muito dizer, a frase assim, a busca do meu eu interior. Eu queria olhar para dentro de mim, as minhas feridas, as minhas conquistas, as minhas tristezas. Eu queria, eu rir um pouco e chorar um pouco da minha pessoa. E para isso eu tenho que ficar sozinho, a cabeça tem que estar boa. E pode fazer um retiro, mas pode fazer caminhada. Como eu gosto de caminhar e sou católico, eu falei, eu vou fazer o caminho da fé. Então eu me preparei para isso, que são 316 quilômetros. É muita coisa. Sim. E você tem muitas subidas e muitas descidas. Os 3, 4 primeiros dias foram muito duros, muito duros. Você imagina você andar 30 quilômetros todo dia. É muita coisa. A partir dali do 3º, 4º dia, eu falo uma outra frase que é assim, a mente mente. Se você acreditar que não vai conseguir, você não consegue. Mas se você acreditar que você vai conseguir, você consegue. Então, passou o 3º, 4º dia, não doía mais nada, eu já estava acostumado, já subi e descia numa boa, o coração suportava, a perna suportava, o joelho suportava e foi uma delícia. Muita oração, como era o caminho da fé para Nossa Senhora Aparecida, então, muita Ave Maria, acho que eu rezei 1 milhão de Ave Maria nesses 12 dias aí. Me preparei, sim, para o futuro, né? Porque você faz uma reflexão interna e você sai dali fortalecido. Paguei uma penitência sim, e era uma penitência simples, agradecer a Nossa Senhora de estar vivo, né? Por tanta coisa que a gente já passou. Te livrou aí, né? As pessoas não sabem, mas eu já tive 2 extrema-unção, que eu conto.
Então, assim, eu queria fazer 65 anos quase que eu já tenho, agora em dezembro eu faço. Então, é um agradecimento de tudo, é uma penitência de tudo. Tô leve, tô feliz, gostei e repito, vou fazer mais. Mas eu quero que ele grave só um programa comigo, só para eu falar do caminho da fé. Vai ser um prazer, tá? Eu realmente vi nessa sua iniciativa um desapego, você teve coragem de falar assim, vou sair desse mundo que eu vivo aqui, da política, com as negociações, né, diárias que acontecem na Câmara, você teve coragem de fazer isso e se afastar, né? Fica aqui a sugestão para o nosso prefeito. Prefeito, faça aí também, tira nem que seja aí 3 dias, suma, desliga o WhatsApp e suma para poder se energizar, porque o ano que vem a parada vai ser torta e você tem que estar na sua plenitude aqui. Pessoal, nós estamos aqui caminhando para o finalmente dessa entrevista gostosa, bacana. Olha, essa entrevista está sendo excepcional. Ele é amigo, ele fala bem que ele é amigo. Não, mas vocês aí que estão acompanhando até aqui, estão vendo que está sendo um papo realmente assim acima da média. E está sendo muito gostoso. Então eu queria que você caminhasse para suas considerações finais, né, sobre o seu momento atual, sobre a política, sobre a nossa Zona Leste e sobre perspectiva de futuro, coisas que você fala assim, Divaldo, daqui a tantos anos nós vamos estar realmente melhorando, impactando na vida das pessoas aqui dessa região, com essas melhoras, com essas melhorias que estão sendo feitas e que também com papel importante dos vereadores da cidade de São Paulo para trazer mais qualidade de vida e apoiando os projetos importantes do prefeito. Acho que tudo o que eu falei agora aqui, né, quase 1 hora conversando, sim, a Zona Leste sozinha, ela é maior que todas as capitais desse país. Ela é maior que vários países do mundo, só a Zona Leste. Eu costumo dizer que de manhã cedo saem da Zona Leste para ir trabalhar no centro ou na cidade, como você fala, um Uruguai. Saem da Zona Leste só para trabalhar todo dia. E o problema Uruguai. É que não sai só para a Zona Sul, vai para o ABC, vai para Guarulhos, né? Assim. Levas e levas. É um país, né? Só a Zona Leste sozinho é maior que vários países. Então, a gente tem que trabalhar muito pela Zona Leste. Sim. E por mais que a gente trabalhe, ela nunca vai estar pronta, não vai estar uma população satisfeita. Sim. Então, a gente tem que trabalhar, sim, pela educação, pela saúde, pela mobilidade, por tudo, pela segurança pública. Agora, a segurança está pegando essa questão da segurança. Então, trabalhar sem parar, sem parar. E que eu costumo dizer assim, vou sair candidato à reeleição? Deus sabe se vou ganhar, o povo que vai escolher. Sim. Mas assim, qualquer um que entre, e agora quero parabenizar o doutor Adriano, que acabou de assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Parabéns. Sim. Aqui ao doutor Adriano, um miguelense, né? São Miguel está lá mais uma vez representado também. E assim, nós precisamos fazer isso. Eleger quem a gente confia, eleger quem trabalha e reeleger aqueles que merecem para continuar trabalhando por você. Então, a Zona Leste precisa de gente trabalhando para trazer melhorias para a Zona Leste. E eu me proponho continuar trabalhando. Então, nós conversamos aqui um pouquinho do que a gente tem feito. Ele vai me dar mais espaço para a gente conversar mais com você aqui da Zona Leste, não só o que nós fizemos, que nós falamos aqui, mas o que a gente pretende fazer também. Tem muita coisa boa para sair do papel. É isso aí, gente. Entrevista com o Ricardo Teixeira, vereador da cidade de São Paulo, ex-secretário de transporte, uma baita de uma entrevista. Nós vamos finalizar aqui com o nosso tradicional brinde, ele com água de gás, né? E eu com água comum, como sempre fizemos aqui. Um abraço para todos vocês, muito obrigado.